O nosso debate hoje, quem tem razão, é sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato deve ser desmantelada? Nós vamos ter como debatedores aqui convidados Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania do Sergipe. Senador, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aí com você. E temos também a participação do Paulo Teixeira, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, boa tarde. Nós não estamos ouvindo ainda o deputado Paulo Teixeira, mas eu lembro que a Lava Jato sofreu 2 baixas importantes, significativas nesta semana. Primeiro, o pedido de afastamento de Deltan Dallagnol, continua procurador, mas não mais à frente da Lava Jato. Ele alegou questões pessoais e também nós tivemos o pedido de demissão da equipe da Lava Jato aqui em São Paulo por divergências em relação à PGR. 8 procuradores da Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo pediram para deixar os cargos em ofício apresentado à Procuradoria-Geral da República nesta semana, na quarta-feira. E eu gostaria, Paulo Teixeira, agora me ouve? Boa tarde. Ouço. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente, agora sim. E eu começo falando com o Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania. Senador, como é que o senhor vê essa situação da Lava Jato? Ela tem tido questionamentos, inclusive na Justiça, revisão de algumas decisões de processos encaminhados para essa força-tarefa que começou os trabalhos em março de 2014. Há um posicionamento da Procuradoria-Geral da República diferente em relação a algumas condições mais específicas com as quais a Lava Jato poderia trabalhar. O próprio Dallagnol, que se afastou agora, ele era alvo de investigações, de inquéritos. Como é que o senhor avalia essa situação do ponto de vista do país, de tudo que a Lava Jato representou de combate à corrupção? A paralisação da Lava Jato, a redução da sua atuação, ela só atende a um público muito específico, os criminosos do Brasil, os criminosos do colarinho branco, aqueles que se acostumaram por décadas a roubar o dinheiro público e a continuar na impunidade, sem nenhum tipo de risco. Essa turma que está hoje em festa, atuando de forma muito intensa, coordenada aqui em Brasília, para restringir, para reduzir, para acabar com os resultados que a Lava Jato gerou para o Brasil. A gente está, infelizmente, repetindo o roteiro italiano, onde você teve a Operação Mãos Limpas, com grandes resultados, mas depois uma comunhão de políticos, empresários e membros do Judiciário. Lá o formato é um pouco diferente daqui, então, trazendo para cá membros do Judiciário e do Ministério Público, pôs por terra todo o avanço que você teve no passado, infelizmente. E o deputado Paulo Teixeira, antes de saber a sua avaliação, eu lembro que a Força Tarefa de São Paulo cuida de desdobramentos da operação que foram enviados para cá. Entre os casos tem, por exemplo, as acusações relativas ao ex-operador do PSDB, Paulo Preto, e todos os desdobramentos, e tem também uma investigação sobre os negócios de um dos filhos do ex-presidente Lula, que também ficou com esse grupo. E o pedido de demissão, ele foi apresentado aí pela Janice Ascari, coordenadora da equipe, que anteriormente assessorou o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que era quem estava à frente da Procuradoria na época em que houve impeachment da presidente Dilma. Deputado Paulo Teixeira, eu queria sua avaliação em relação ao momento hoje da Lava Jato. Pois é um valor importante combater a corrupção. O combate à corrupção é um fato importante na política brasileira, das instituições brasileiras, o compromisso com honestidade. Agora, o combate da corrupção não pode ter erros, desvios, abusos. E a Lava Jato, principalmente em Curitiba, cometeu muitos erros, desvios e abusos. O que a Lava Jato em Curitiba fez? Ela, ao combater a corrupção, destruiu empresas, destruiu a indústria da construção civil pesada brasileira, enfraqueceu a Petrobras, compartilhou dados sensíveis da Petrobras com o governo americano, que compete com o Brasil, tentou ficar com uma parte dos recursos da Petrobras, 2,5 bilhões, só não ficou com esse dinheiro porque o Supremo Tribunal Federal impediu que eles desviassem esse dinheiro para a Lava Jato. Eles também promoveram um conluio entre juízes e promotores, o The Intercept Brasil mostrou, utilizaram de delações premiadas mentirosas, mentiras essas atestadas pela Polícia Federal. E o juiz de direito da Lava Jato,
Ele, como gosta muito de holofotes, ele usou a Lava Jato para alçar um cargo político de ministro de Estado. Ele prendeu o adversário político para favorecer o seu candidato e foi ser ministro. Isso tudo são equívocos inaceitáveis no nosso Brasil. Agora eu queria saber... Combater a corrupção, sim. Desviar do caminho é um crime e eles cometeram crimes. Por exemplo, Dallagnol saiu da Lava Jato porque ele trocou a permanência na Lava Jato para não ter uma punição. E é por essa razão que ele saiu. Bom, eu queria saber do senador Alessandro Vieira como é que o senhor vê esse posicionamento do deputado Paulo Teixeira em relação à Lava Jato, as críticas que ele fez. E eu queria lembrar que há problemas também na relação com o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele tentou ter acesso a todas as informações da Lava Jato. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que determinou que os procuradores enviassem à PGR todos os dados das investigações já colhidos pela operação, e a ordem foi revogada depois pelo ministro Edson Fachin. Então há um embate também com a Procuradoria, e aliás a demissão em São Paulo tem a ver com a que tinha sido indicada aqui para São Paulo, não é? Bom, o deputado Paulo Teixeira, com todo respeito ao deputado paulista, ele sintetiza toda essa narrativa ficcional que está sendo criada. Está se tentando colocar o investigador, aquele que trabalhou para punir o crime na condição de criminoso, e o bandido na condição de inocente. Você insinuar que foi a investigação do crime de corrupção que quebrou a Petrobras, isso é ridículo. Foram roubados bilhões de reais, roubados para dar base a um projeto político corrompido, um sistema corrupto que era naquele momento capitaneado pelo PT, mas não por uma questão ideológica, porque bandido não tem ideologia. Bandido quer ter dinheiro para poder fazer campanha com dinheiro sujo e se manter no poder perpetuamente. A gente vai esquecer as malas de dinheiro, a gente vai esquecer as confissões, os bilhões recuperados, os extratos bancários, as interceptações telefônicas, é para esquecer isso tudo e acreditar num conto da carochinha de que não, isso não aconteceu, tinha um juiz malvado, com procuradores malvados e queriam prejudicar o Brasil. Por favor, são fatos. Essa é uma operação que teve todos os seus atos testados, revisados por 4 instâncias. Os mesmos ministros, que hoje alguns deles mudam de posição, avaliaram os fatos lá atrás. Acusações de suspeição, acusações de algum tipo de excesso nas prisões ou nas delações. Nada disso se confirmou. Só que hoje, em Brasília, impera um clima de um acordão. Você vê a felicidade de franjas do bolsonarismo, do PT, do velho centrão, todos numa ansiedade imensa de conseguir plantar nulidades para deixar tudo isso para trás. Estancar a sangria, como dizia o ex-senador Romero Jucá, justamente afastado do plenário pelo povo do seu estado. A gente não tem como aceitar esse tipo de narrativa. Repito, tenho todo respeito pela ideologia, pelas posições partidárias, acho que isso é natural, e o deputado Paulo Teixeira tem uma militância de muitos anos, respeitável. Mas essa tentativa de criar uma narrativa não pode enganar os brasileiros, ele não pode cruzar os braços e aceitar isso. Particularmente, o afastamento do procurador da República, Deltan Dallagnol, foi fartamente documentado, o próprio Deltan explicou isso detalhadamente. Um problema familiar de saúde sério, com uma criança, nem isso se respeita no país, porque eu preciso fazer uma narrativa de que eram procuradores malvados, um juiz malvado, prejudicando o Brasil. Os bandidos, os corruptos, não, eles não prejudicavam, não. Eles estavam fazendo só o bem. É duro engolir uma história dessa. Agora, senador, antes de passar a palavra para o deputado Paulo Teixeira, eu queria lembrar que houve um enfraquecimento da Lava Jato pela própria saída e a forma como o Sérgio Moro saiu do governo, né? Houve um enfraquecimento e apoiadores do presidente Bolsonaro, que antes gostavam e defendiam o Sérgio Moro, né, como o representante maior da Lava Jato, do combate à corrupção, passaram a criticá-lo como traidor. Então, acho que já foi um abalo que veio da saída dele do governo, não? Essa movimentação pessoal do então juiz Sérgio Moro para a função de ministro de Estado foi uma escolha pessoal dele, de alto risco. Eu não faria esse movimento que ele fez, porque ele acabou embarcando num projeto político que ele não tem o menor controle. O projeto político de Jair Bolsonaro é muito diferente daquilo que a Lava Jato fez ou daquilo que os defensores do combate à corrupção fazem. É um projeto de poder, um cidadão que está no parlamento há 30 anos, vira presidente da República, muito rapidamente se adapta à convivência com o centrão, aí na posição de executivo, que se relaciona com trocas de cargos, emendas e tudo mais. Mas essa é uma questão que afeta a vida pessoal do então juiz, depois ministro Sérgio Moro.
As investigações, os fatos provados, as condenações, eu repito, elas passaram por várias instâncias do judiciário, várias. Você vê ministro supremo que decidia de um jeito, passando a decidir do outro, quando um determinado partido político começa a ser investigado. E eu falo diretamente do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes era um favorável voto à operação da Lava Jato. E ele deixa de ser no momento que a investigação chega em Aécio Neves. Isso tudo acontece e o brasileiro está vendo. Uma das poucas coisas que se pode fazer nesse momento, quando você enfrenta gente tão poderosa, é deixar claro para o cidadão se informe adequadamente e entenda o que está acontecendo. Deputado Paulo Teixeira. Bom, se é aceitável que um juiz se utilize de uma operação de combate à corrupção para se projetar, para ser ministro de Estado, para influenciar numa eleição, aí aceita-se a própria destruição da Constituição. Se aceita que um promotor faça um conluio com o juiz, aí é aceitar a destruição da Constituição. Se aceita que um juiz tenha muito das suas decisões revistas pelo Supremo Tribunal Federal, é que esse juiz é suspeito e esse juiz desviou do seu mistério de combate à corrupção. Enquanto a Lava Jato combateu a corrupção, ela teve o aplauso do povo brasileiro. Quando ela se desviou para um projeto político, para tentar ficar com 2,5 bilhões da Petrobras, isso foi um desvio grave. E as viúvas da Lava Jato defendem esses desvios graves porque não tem apreço pela Constituição brasileira. Falta apreço pela Constituição brasileira. O Judiciário e o Ministério Público têm que cumprir o seu mistério de combater a corrupção, mas não pode corromper a Constituição, não pode se desviar desse mistério, não pode se utilizar do poder que lhes é conferido para ganhar dinheiro, para ficar com o dinheiro da Petrobras. A lei não permite compartilhamento de informações com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos concorrem com o Brasil nessa questão do petróleo. Eles forneceram os dados sensíveis das empresas brasileiras para os americanos destruírem as empresas brasileiras. O prejuízo que eles causaram no PIB brasileiro é incalculável. É incalculável. Agora, deputado... Vai tarde o seu Dallagnol. Dallagnol vai tarde porque ele fez muito mal para o Brasil. E, segundo as gravações, ele queria ficar rico em palestras, queria ficar rico com o dinheiro da Petrobras, os 2,5 bilhões. Isso não é a função constitucional. Enquanto se combateu a corrupção, tem a nossa aprovação. Enquanto se desviou do seu mistério, é inaceitável. O deputado que desvia do seu mistério, o senador, tem que ser cassado. O promotor que desvia do seu mistério tem que ser punido. E ele trocou a sua punição, afastando-se, porque senão ele teria a punição. E quis alegar questões pessoais. Não pode alegar questões pessoais diante de fatos gravíssimos. Ele trocou a sua punição pelo seu afastamento. Agora, deputado, em relação à situação das empresas que foram envolvidas na Lava Jato, ao setor da construção pesada no Brasil principalmente, isso tem muito a ver com a legislação, né? A questão dos acordos de leniência diferenciados, as dificuldades de se desvincular a empresa dos dirigentes que são responsáveis pela prática da corrupção, pelo desvio de recursos e todas as irregularidades. Agora, o senador citou bem, quando o senhor fala dessa questão da Lava Jato, das delações que trouxeram implicações, e aí não apenas para o Partido dos Trabalhadores, mas também outros partidos, cujas investigações ainda prosseguem também, assim como contra o Partido dos Trabalhadores. Então, teve um trabalho importante da Lava Jato. Denise, no mundo inteiro tem corrupção. Mas como o mundo desenvolvido combate a corrupção? Ele tira o corrupto da empresa, pune o corrupto e mantém a empresa. Que a empresa é uma construção social cara, demorada, importante para o Brasil. O que Sérgio Moro e Dallagnol fizeram? Destruir as empresas. Eles teriam que ter punido o gestor, punido os responsáveis, mas mantido as empresas. Mas a luz, a vontade de aparecer, fez com que eles destruíssem parte das empresas brasileiras. Os Estados Unidos têm corrupção das grandes empresas americanas.
que os americanos fazem? Eles punem o gestor, punem o corrupto, exigem que a empresa pague os prejuízos, mas mantenha a empresa como patrimônio, afasta o gestor. Aqui, a imaturidade de Dallagnol e de Sérgio Moro e daquele Antônio Fernando, a imaturidade deles, a certa pressa deles fez com que eles destruíssem parte das indústrias brasileiras. Não podemos responsabilizar a legislação, porque a legislação você aplica com maturidade. A legislação você aplica com um nível de equilíbrio. Eles aplicaram de maneira assodada e nós perdemos grande parte da nossa indústria de construção civil pesada, que os americanos não queriam. O que o embaixador americano falou recentemente? A Odebrecht estava crescendo muito, estava mexendo com temas sensíveis, estava exportando no mundo, destruíram a Odebrecht. O que eles tinham que fazer? Afastar a família Odebrecht. Afasta a família, pune a família, exige o pagamento, mas mantenha a empresa, nomeie um CEO, mas a empresa não é corrupta. Quem são corruptos são os gestores, e os gestores têm que ser afastados. E o que fizeram no tema da Lava Jato foi confundir ambos, como se você tivesse uma vaca e ela tivesse um carrapato, você desse um remédio para matar o carrapato, e o remédio fosse tão forte que matasse a vaca. Eles são incompetentes. Agora, eu queria saber do senador Alessandro Vieira, porque além de todos esses problemas que nós já falamos que têm atingido a Lava Jato, a própria mudança de legislação, a questão da prisão em segunda instância, enfraqueceu muito a força que eles tinham através das delações, não é, que as pessoas tinham medo do risco de serem presos e acabavam explicando, denunciando todo o esquema de corrupção e outras medidas que foram sendo tomadas também, não é, senador? Sem dúvida. Eu gosto muito da referência que o deputado Paulo faz aos países civilizados. Num país civilizado, essa turma estava na cadeia há muito tempo e por muito tempo. Não teria espaço para esse tipo de manobra, como você tem o engavetamento da PEC da segunda instância por parte do presidente da Câmara, do deputado Rodrigo Maia. Não teria a manobra de revisar a jurisprudência do Supremo ao alvedrio do investigado. Hoje é em segunda instância, amanhã não é, hoje é de novo. A gente viu essa dança do Supremo. Eu acho, assim, interessante como as pessoas realmente acreditam que o povo vai embarcar nessa conversa de quem quebrou a Petrobras, quebrou a Odebrecht, foram os policiais, os investigadores, os procuradores e a justiça. Não foram os corruptos que sugavam o dinheiro público. São milhões, são bilhões de reais desviados. Estão enganando quem? Não existe essa situação. Não existe. Todo respeito foge do limite do homem comum, do cidadão médio, acreditar numa construção onde você diz, olha, tinha um político que chefiava o país e que estruturou uma quadrilha. Essa quadrilha roubava bilhões de reais, bilhões que iam para fora do país, bilhões que ficavam aqui dentro do país e que eram injetados em campanhas políticas para perpetuar o grupo no poder. Esse grupo é o PT e o Centrão, naquele momento. Corrupção não foi inventada pelo PT. Eu acho muito importante frisar isso, porque se demonizou um partido que tinha uma história muito bonita, inclusive no passado, mas que capitaneou o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. O que foi feito pela Lava Jato, inicialmente a Lava Jato de Curitiba, foi colocar às claras esse esquema. O cidadão brasileiro começou a entender, olha, o cara permanece no poder, ele faz aquela campanha bilionária porque ele tem dinheiro sujo, roubado nos contratos que fazem na construção civil pesada, na Petrobras, na energia elétrica. Isso tudo foi muito bem demonstrado, muito. Não há dúvida com relação a isso. Aí você começa a construir a narrativa, veja, mas teve desemprego porque as empresas quebraram. Repito, não quebraram por conta da ação da justiça, quebraram por conta da ação política criminosa de grupos que escolheram isso. E que a máscara caiu. Remendaram a máscara, refizeram acordos, agregaram agora uma franja do bolsonarismo que tem o interesse, claro, de permanecer no poder utilizando os mesmos esquemas, os mesmos, e tenta agora colocar de volta essa máscara. Veja, nós somos inocentes, perseguidos pela justiça. Aconteceu uma condenação em primeira instância, o juiz era Sérgio Moro, o procurador-chefe era Dallagnol, essa condenação era confirmada no TRF da primeira região, era confirmada no STJ, era confirmada no Supremo,
Mas agora a gente descobriu que tinha abuso. Contratamos uns hackers, uma emissora, uma empresa de jornalismo investigativo publicou esses dados. Os dados não são auditáveis, eu posso inventar no computador aqui de casa, mas eu vou construir em cima disso daí uma narrativa. As representações que Dallagnol responde no CNMP são representações feitas por colegas parlamentares que foram, inclusive, denunciados e investigados. O relator de algumas delas é o secretário-geral da mesa do Senado, cargo que ocupa por indicação política do então Renan Calheiros e depois continuou com Davi Alcolumbre. O Brasil está vendo isso. E a gente que está aqui no mandato e que realmente tem uma vida dedicada ao combate à corrupção, acredita que combater a corrupção não é uma brincadeira para usar em palanque, é a defesa do patrimônio nacional, vai fazer o trabalho de denunciar constantemente. O tempo vai mostrar a verdade. Essas coisas, essas imposições, essas tentativas de narrativa não vão se sustentar no tempo, porque o povo começou a somar 2 mais 2. É aquele dinheiro que aparecia aqui nas campanhas, sempre sobrando. É o dinheiro que enriqueceu alguns dirigentes partidários de vários partidos que têm patrimônio aqui no Brasil e fora do Brasil, e que as investigações mostraram. Então, realmente, eu acho que nós temos, sim, legislação a aprimorar. Eu acho que era muito importante o Brasil retomar a prisão em segunda instância, após confirmação da condenação em segunda instância, porque daí para frente não discute mais fato, você vai discutir direito, questões de direito, então poderia ter execução da pena, como é na maior parte dos países civilizados do mundo. Por que é assim? Que é para combater a impunidade. O que essa turma está querendo? Voltar à rotina da impunidade. Garantir que você possa ter esse circuito. Olha, tem uma denúncia, é um ranário lá na região norte, é um sítio em São Paulo, é uma cobertura, e a gente vai tentando deixar as coisas acomodando, como se fosse normal. Não é. Não é normal e nem todo mundo é igual. O Brasil não merece esse tipo de situação, não merece. A gente tem que fazer uma volta àquilo que o Brasil mostrou que era possível, e quem mostrou que era possível foi justamente a Lava Jato, usando a legislação que existia e tendo contra si, atuando com todo o direito de defesa, ampla defesa, as mais caras bancas de advocacia do Brasil. E eles não se conformam. Eles não se conformam, porque receberam milhões, como sempre receberam, e nós sabemos que as grandes bancas servem também como um caminho de lavagem de dinheiro, e várias investigações mostraram isso, e não avançaram mais por conta da proteção que tem no Supremo Tribunal Federal. Essa turma toda está reunida e hoje está em festa. A má notícia para essa turma é que tem muito mais gente no Brasil disposta a continuar o combate à corrupção. Essa minoria que quer fazer voltar o atraso, a impunidade, os esquemas bilionários de corrupção, vai ficar falando sozinha no momento certo. Essa batalha não vai acabar agora e é lamentável que se tente utilizar até situações de problemas de saúde de família para atacar um cidadão que prestou um serviço tão relevante como o Procurador da República. Eu lamento muito, mas entendo a necessidade de proteger o grupo ao qual pertence. E para fecharmos, voltamos à nossa questão original, que eu passo para o deputado Paulo Teixeira. 1 minuto apenas, deputado, por favor. A Operação Lava Jato, na sua avaliação, deve ser desmantelada? Olha, todo o combate à corrupção tem que ser mantido. Agora, nós não podemos aceitar uma operação que deixou os empresários corruptos em casa. Eles não foram para a cadeia, sabe por quê? Porque Deltan Dallagnol e Sérgio Moro mandou eles para casa com a fortuna deles, com que eles desviaram. Em segundo lugar, as viúvas da Lava Jato estiveram com Bolsonaro. E o Bolsonaro hoje está acusado de corrupção com Queiroz. Ora, foi ali quem apoiou Bolsonaro? Deltan Dallagnol. Quem apoiou Bolsonaro? Sérgio Moro. Quem apoiou Bolsonaro? Um monte de viúvas da Lava Jato apoiaram Bolsonaro. E agora estão arrependidas. Então, os políticos corruptos, quem está metido com milícia é Jair Bolsonaro. Foi dele que Sérgio Moro quis ser ministro. E, por último, as fake news começaram em Curitiba. O inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal começou assim, com as pessoas que faziam isso, acusavam sem prova. Tiraram políticos que tinham capacidade de ganhar a presidência da República das eleições, ganharam na mão grande, com fake news e com Vamos encerrar, deputado, por favor. Privados. Portanto, as viúvas da Lava Jato
deveriam estar tristes agora, porque combater errado a corrupção destruíram parte da economia brasileira, entregar a soberania brasileira para os Estados Unidos. Perfeito. E um minuto, senador, para encerrarmos. Então, primeiro de tudo, tranquilizar o deputado Paulo Teixeira e tantos outros que estamos ouvindo. Não tem viúva da Lava Jato, porque a Lava Jato não morreu. O que tem que morrer no Brasil é essa estrutura corrupta, que financia políticos, que querem fazer projetos eternos de poder. Essa turma que tira o dinheiro da saúde, mesmo agora, quando você está tendo combate ao coronavírus. Essa turma que tomava dinheiro da Petrobras. Essa turma que tem dinheiro no exterior e que fez aquilo que o Brasil todo testemunhou. A gente não vai esquecer as malas de dinheiro, a gente não vai esquecer as confissões, as delações, os extratos bancários, as coberturas, os sítios, todas as mordomias que eram financiadas com o nosso dinheiro. Dinheiro do trabalhador brasileiro, que o próprio Partido dos Trabalhadores, junto com outra cambada de políticos que se sustentaram nesse esquema de corrupção, tomou do bolso do cidadão. Não vamos aceitar essa impostura, essa mentira de que quem investiga e pune é que é o culpado e o bandido tem que ser endeusado. Esse tempo vai ficar para trás. Pode dar muito trabalho, porque é muito forte o sistema. A gente está vendo o quanto ele é forte. Mas não vai faltar gente no Brasil com coragem para enfrentar isso. A gente tem que virar essa página da corrupção e da impunidade. E vai fazer isso democraticamente, no voto, na justiça, onde for possível, garantindo que o Brasil possa ter um futuro de verdade, isso, livre senador. da impunidade da corrupção. É isso, fechamos por aqui. Se você me permitir uma fala... Estamos estourados já, deputado, uma fala. Citou o meu partido, o partido do senador apoiou, nas últimas 2 eleições, candidatos que foram investigados e agora, recentemente, profundamente investigados pela Lava Jato. A cúpula do meu partido está então, solta, a cúpula do seu partido na cadeia. Essa é a diferença, Paulo. Essa é a diferença. Você não tem uma palavra de acusação com relação ao Roberto Freire. Não tem. Vá ver quais são as acusações que pesam em cima da cúpula do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho todo o respeito pelo partido e principalmente pelos militantes. Tem milhões de brasileiros de boa fé que acreditam nisso. Mas esse esquema de Vossa Excelência apoiou em 2010, 2014 e 2018, senador? Todos esses estão sendo auditados, investigados pela Lava Jato, senador. Todos que o senhor apoiou para presidente da República. Bom, isso encerramos o nosso tempo aqui. Fica todo esse questionamento para os nossos ouvintes e internautas para avaliarem. É isso, a Operação Lava Jato deve ser desmantelada diante de tantas derrotas que a operação tem sofrido aí nos últimos tempos. Eu agradeço muito a participação do senador Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania de Sergipe, e Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo. Muito obrigada aos dois.